Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém. E hoje nós daremos continuidade à série de mensagens que estamos falando acerca de crescer em meio à crise. O texto base está localizado no livro do Gênesis, capítulo 41, verso 52, que nos diz o seguinte: E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra de minha aflição. Amém. Vamos estar orando e eu te convido a orar junto comigo. Amado Deus, bendito Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, tudo faz e que tudo vê. Amigo Espírito Santo, se quiseres falar conosco, fala, porque só Tu és digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Te pedimos, ó Pai, perdão de todos os nossos pecados, para que assim o Senhor tenha misericórdia de nós e venha falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, amados, quando olhamos a priori José dizendo isso, não foi fácil para ele, porque perceba a história de José. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Seus irmãos, quando iam falar com ele, não falavam bem ou calmo, falavam agressivo, como se não bastasse. Passou por tantas coisas, mas ainda assim não deixou um momento sequer de honrar a Deus. Tudo que ele passou, ele vai contar no final do seu capítulo, ou seja, no final do livro do Gênesis, dizendo para os seus irmãos, não no sentido de se vingar, mas no sentido de gratidão, dizendo: olha, o mal que vocês fizeram para mim, o Senhor transformou em bênção. Então, com tudo isso, eu percebo, sabe o quê? Deus agindo em meio a toda e qualquer situação. Romanos capítulo 8, versículo 28, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito ou decreto. E com tudo isso, e em tudo isso, nós percebemos a grandeza de um Deus tão perfeito, tão maravilhoso, que nos ama e que sempre vai estar cuidando de cada um de nós. Talvez você pense que esta luta é para te matar, é para te fazer parar, é para que você não adore, mas na verdade é para acontecer o inverso. É para você adorar mais, buscar mais e, acima de tudo, estar na presença do Senhor. Sim, estar buscando a Deus. Sabe quando o Tiago ele vai falar, e Tiago diz algo bem interessante, sabendo de que essa leve e essa luta que você está passando, Tiago vai dizer algo bem interessante. Eu quero aqui estar lendo com você. Tiago, deixa eu procurar aqui qual capítulo, porque assim, a gente apenas traduz aquilo que Deus colocar em nossos corações. Tiago, capítulo 1, verso 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejamos perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Aqui, capítulo 1, versículo 7. Ou melhor, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, verso 12, melhor dizendo, desculpa, tá? Diz o seguinte: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for
provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor o dará a quem ama. Então, se você está sendo provado, é para uma finalidade. Em meio a essa prova, você já parou para observar que você tem adorado mais? É o hino da harpa que diz que os mais belos hinos e poesias foram inscritos na tribulação, na crise, no momento adverso. Neste momento adverso, o Senhor tem te dado mais sabedoria, experiência. Você tem aprendido a ouvir a voz dele, porque coisa que a gente muitas vezes não consegue. Às vezes a gente está tão disperso, tão distante do Senhor, que é necessário ele promover ou permitir alguma guerra, alguma batalha espiritual, para que a gente chegue mais perto dele. Não é que o diabo vai vencer a guerra, não. O diabo não tem poder para ir contra os projetos do Senhor. Ele pode sim tentar, se levantar, fazer com que você não adore. Mas a minha Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a luta é grande. Eu sei que alguém muitas vezes quer que a gente desista de tudo. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo Deus, acima de tudo, agindo em tudo que a gente acha que não vai conseguir, para fazer, acima de tudo, aquilo que Ele já tem determinado. Porque quando a gente olha para a palavra, a gente vê Deus fazendo o agir dEle, tratando da maneira dEle, do jeito que só Ele sabe fazer. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você não está vendo, mas você está crendo. E o fato de você crer deixa o diabo confuso e ao mesmo tempo revoltado. Por quê? Porque ele permitiu, ele levantou uma crise pensando ele que você não ia adorar, que você ia murmurar, que você ia sair da presença, mas na verdade isso está te fazendo chegar mais perto de Deus. Quando eu olho para a história de Ana, eu vejo que Ana estava também crescendo em meio à crise. Tinha Penina, que a irritava, tinha o profeta cego, sem visão, que também estava julgando-a, sem nem ao menos ela ter feito nada. Mas tinha Deus dizendo: vai gerar, vai fazer crescer, e o nome será milagre. E Deus sempre faz as coisas certas na hora certa. Nós é que somos muito apressados, inquietos, e queremos tudo do nosso jeito, da nossa maneira e ao nosso tempo. Mas Eclesiastes 3 diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu poderia citar N pessoas, mas eu prefiro olhar um Deus contemplando tudo. Daniel capítulo 9, versículo 23, vai dizer que no princípio das súplicas saiu a ordem. Talvez você ache que você não vai conseguir, que você não vai suportar, que está difícil, mas o Senhor está dizendo: você já venceu, já superou essa crise e está crescendo e nem imagina. Crescendo como? Em maturidade. E acima de tudo, assimilando o querer e o efetuar de Deus. Deus não vai te abandonar, não vai te deixar. Não, muito pelo contrário, Ele está do teu lado. A Bíblia diz: pode o teu pai ou a tua mãe, aquela que amamenta, esquecer de ti, todavia o Senhor não vai se esquecer de ti. Então, amado, erga a cabeça, adore a Deus, comece a gerar na terra da aflição. Como é que eu vou gerar, pastor? Crendo, adorando, deixando de lado as preocupações, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Se você crê nesta palavra, glorifica, adora, tira a tua inquietação e aprenda
a gerar, crescer. Quando eu olho para a história de Jacó, quando ali ele cavava poços e todas as vezes os inimigos entulhavam, jogavam lixo, jogavam coisas para tapar os poços, ele ia lá e cavava de novo. E o que é que ocorreu? De tanto cavar, uma hora alguém disse, não tenho como parar. Mesma coisa é contigo. De tanto alguém se levantar e você continuar, não desistir, persistir, uma hora alguém vai dizer, não tem como parar ele não. Por quê? Porque você está, acima de tudo, crescendo em meio à crise. No decorrer desses dias que virão, a gente vai falar sobre alguns personagens que cresceram em meio à crise. A gente vai citar alguns personagens bíblicos amparados à Escritura Sagrada, porque é o mais importante. Não adianta a gente falar de nós. Nós somos falhos, pecadores, imperfeitos, mas Deus, todavia, é perfeito em tudo e em todas as circunstâncias. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Um abraço e deixa eu estar mandando um abraço aqui muito especial para o meu amigo, meu líder, um homem de Deus, onde a qual tenho tamanho carinho e consideração, e todos certamente já devem saber quem é. Trata-se do pastor Alex, Cafezinho com Jesus. Vez por outra, as pessoas pensam que a gente esqueceu um do outro, mas de repente nós ressurgimos e eu quero estar mandando um abraço muito especial para ele, meu amigo. Se você me ouve e também o ouve, diga, pastor Alex, pastor Adriano está retribuindo o abraço, o carinho, e pedir para informar o senhor que o senhor é uma bênção e que, acima de tudo, Deus sempre vai estar se utilizando de sua pessoa como uma trombeta nos dias atuais. Amém? Um abraço para o senhor, meu líder, que Deus te abençoe. E para você que hoje também está completando mais uma primavera, deixa eu estar mandando um abraço muito especial. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, em nome de Jesus. Oh glória!